Pessoal, estamos aqui de novo, aqui no Papo Consciente, já falando já de alguns vídeos que a gente vem falando de vários assuntos. Estou eu aqui, Rinaldo Rocha, coach financeiro, junto com o Dr. Sérgio Panquevrit, mais uma vez, Ramisha Naitai, Sapiará, como nós já explicamos, né? Dessas frequências que somos reunidos. E estamos aqui de novo para trazer um assunto legal, que foi que nós finalizamos a nossa palestra anterior, nosso vídeo anterior. E, aproveitando, agora no começo, vai aí, dá uma paradinha, vou dar até um tempinho para você. Você vai lá, dá joinha lá embaixo, né? Me inscreve no canal, porque acontece, quando nós colocarmos o vídeo, você vai ficar sabendo. E além disso, isso nos ajuda a expandir cada vez mais essa informação. Não é, doutor Sérgio? Sem dúvida, a gente precisa desse apoio e desse crescimento, né? Para poder passar mesmo tanta coisa boa. Aliás, hoje a gente entra no ciclo, né? O assunto que nós finalizamos da última vez é o ciclo, né? Como é que a gente trafega dentro desse tempo? Aliás, nós viemos da fé para o ciclo. Da fé para o ciclo. Você tem fé? Você acredita em algo, em alguém ou em você? Como que é esse acreditar? E quando você, assim, desabafa que não tem mais fé, o que acontece dentro de você? Será que isso tem a ver com o ciclo da vida, o ciclo do seu pensamento, do seu sentimento, né? Das emoções, das atividades que está fazendo? E, aliás, tudo isso está ligado também até com a neurociência. Nossa, é um universo gigantesco aí. Neurociência, fé, ciclos, tudo isso tem a ver. Que tudo, né, é em elo, né? Tudo é em elo. As coisas são ligadas de uma forma ou de outra. A gente fala ou de espiritualidade, ou de ciência, ou de você pegar que essas duas coisas, na minha visão, né, por exemplo, ciência, ela é a nossa tentativa humana de explicar o que já existe. É isso aí. Que já é em essência, né? É isso aí. E isso aí entra então essa questão do ciclo, da fé, que também trafega dentro dos campos da ciência. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, quer dizer, a ciência nasceu exatamente para entender a natureza, e a natureza já é. A natureza é a própria vida, então ela já é. Então a gente precisa o quê? Entender como ela funciona, entender o nosso organismo como funciona, a nossa cabeça como funciona, as nossas emoções como funcionam, quer dizer, a natureza está aí. Agora, o que a gente precisa é ciência para entender melhor cada um desses passos e navegar nesses ciclos. Porque quando a gente fala de ciclo ele tem a ver com o tempo, ele tem a ver com o espaço, tempo e espaço tem a ver com os ciclos das coisas. Ciclo tem a ver com início, meio, fim, só que não termina no fim, porque tem uma continuidade, e quando nessa continuidade começa de novo, reinicia tudo de novo, ou reinicia no novo, né? Que é o melhor, quando a gente reinicia no novo, mas para isso a gente precisa ter transformação, e para isso a gente precisa ter dentro de nós uma coisa importante, que é ser, que a gente colocou a palavrinha fé para identificar esse ser que somos, né? Ser com aquilo, ser com aquele caminho, ser com o pensamento, ser com o sentimento, senão a gente não consegue fazer cada ciclo, perceber, aprender em cada novo ciclo, e transformar para ciclos cada vez mais amplos, mais intensos, né? Que é ciclo dentro de ciclo, né? Ciclo dentro de ciclo. As coisas não ocorrem só uma coisa, né? Agora está ocorrendo um monte de coisa, né? Nós estamos fazendo alguma coisa aqui, o som está aparecendo, é um avião passando, né? A vida está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E veja a nossa capacidade de permear todos esses momentos, mesmo que a gente não consiga prestar profunda atenção em cada uma dessas informações que a vida dá, são informações internas, né? Na minha cabeça, no meu sentimento, no meu organismo, a química do organismo, são informações externas que vêm, de repente eu não consigo perceber plenamente uma, mas elas estão ocorrendo e eu sinto o efeito disto. Então os ciclos estão assim continuamente funcionando e dentro um
dentro do outro, e dentro do outro, e dentro do outro. E essa capacidade da gente ser plástico, aberto, amplo, sem limites padronizados, nos faz trilhar nesses ciclos de maneira mais saudável, mais equilibrada. Que a gente fala de flexibilidade. Flexibilidade, isso aí. Que é né, para tudo na vida, né? O quanto eu estou rígido frente a uma situação, o quanto eu estou firmando uma posição só porque eu quero estar certo. E quanto eu preciso compreender que eu preciso me movimentar para que eu consiga, assim, me locomover, interagir melhor com o ciclo, né? Aquele ciclo ali, ele está me mostrando que ele está num ponto do caminho, né? Ou ele está no começo, no meio, no fim, ou ele está nas partes, ou ele está entrecruzando. Esse ciclo ele vai um pouquinho, eu posso ter que voltar um pouquinho, mas ele ainda é um ciclo. Agora, esse ir e voltar é pequeno, é um pequeno ciclo. Isso tudo dentro da questão ciclo, né? Já que nos estressa mais ou nos estressa menos, quando a gente compreende a visão de ciclo, né? Que tudo realmente ele vai para um ponto de expansão, depois ele volta para uma reunião e ele passa a justamente nos mostrar qual a força que eu como ser preciso colocar naquele momento, daquela situação. Um trabalho, por exemplo. Eu estou trabalhando naquela empresa, coisas estão acontecendo, elas estão me dizendo que eu preciso virar para cá porque aqui eu vou ter mais sucesso no que eu tenho como intenção final ali de crescer naquele trabalho, ganhar mais, melhorar, ou seja, num aprendizado, que seja ele numa universidade ou que seja ele num caminho de consciência que você pode ter de construção contínua. A construção contínua não tem, é um ciclo longo e o ciclo pequenininho. Agora eu aprendi isso, agora eu exercito, aprendi isso, eu exercito. Essa coisa do ciclo é muito importante, né? Nossa, no meio familiar também, né? O ciclo familiar. Aliás, se a gente pensar um pouquinho mais, a vida ela se processa com nascimento, desenvolvimento, crescimento e vai até aquele momento que a gente parte dessa vida, que é a morte. Então nós temos uma vida física e um caminho na nossa vida material, de desenvolvimento, de crescimento, né? E tudo mais. Das alegrias, das decepções, e aí vai seguindo. Se nós pensarmos, começando aí, que é o ciclo da própria vida, as idades são ciclos da vida, cada idade a gente tem uma vivência, uma maturidade, uma observação, e vai aprendendo, e vai descobrindo, né? Tem muitas pessoas que não conseguem assumir o seu ciclo de vida, por exemplo, em relação às idades. Porque a nossa cabeça, a gente pode estar com o corpo velhinho, mas a nossa cabeça está nova, né? Nossa cabeça está nova, está sempre nova, sempre nova. Então, às vezes parece que é um tempo diferente daquilo que a gente vivencia fora e daquilo que a gente vivencia dentro. Então, pensando nisso, o primeiro trabalho aí que a gente pode fazer é fazer uma melhor unicidade, unir esses elementos, unicidade entre o tempo e a velocidade externa e a velocidade interna. Quando a gente começa a reunir esse movimento, a gente não tem mais medo do tempo. A gente deixa de ser escravo do tempo. Olha quantos, né, de nós somos escravos do tempo. A gente deixa de ser escravo do tempo e o tempo começa a ser mais ao nosso favor. Porque já tem aquela fé, já tem aquela força de transformação e agora ainda a gente começa a navegar na onda dos ciclos, lá no alto, no ápice da onda, no momento que não tem onda, quer dizer, a gente começa a perceber que a velocidade é uma questão também de escolhas que se forma dentro de nós. Mas eu estou apto a esta velocidade? Eu tenho uma velocidade interna. Será que eu estou bem adaptado à velocidade externa? O que precisa para essa adaptação? O que precisa para essa melhoria? Como que eu posso vencer ou melhor trabalhar em um ciclo difícil, mantendo esta harmonia, essa serenidade, essa paz, essa consciência interna bem, sem ser afetada?
Já pensou nisso? A gente precisa parar para pensar nisso, né? Isso é um ponto sério. Eu, por exemplo, trabalhei sempre em banco, né? E banco, assim, são diversas Diversas demandas. pressões, né? É demanda do cliente, é demanda do chefe, é demanda do presidente, demanda disso, agora é demanda desse produto. E olha, só que tem isso aqui, né? Tem o ciclo desse produto, tem 600 ciclos. Como se manter sereno e não adoecer? Então. Me remete ao que eu já aprendi com o Ramesh Shraintha com relação à presença. A nossa presença intensa naquele momento para que o tempo necessário dele seja o menor possível. Para que nós conseguimos fazer mais coisas. E quando a gente está assim, não está presente, porque você está fazendo 1000 coisas, tendo 1000 presenças ali ao mesmo tempo, isso começa a fazer com que esse tempo nos oprima. Né? E fica prolongado, e fica demorado, e fica terrível, e não acaba, e não se resolve, e não tem mudança. E aí vem as reclamações, ou seja, a gente está ocupando o nosso tempo com o peso, com a dor, com o sofrimento, com a limitação, porque aí a gente começa a testar os nossos limites. Então eu não tenho capacidade disso. Não, eu tenho capacidade. Não, eu não tenho capacidade. Eu tenho capacidade. E vem a dúvida, e vem a confusão. Olha, isso é um distanciamento da gente conseguir navegar nesse ciclo, navegar nesse tempo, né? E essa questão, né, da presença, é a atitude plena. Então, como que eu sou a atitude plena? Como que eu faço a atitude plena em um trabalho, em outro? Eu não consigo fazer 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Porque a velocidade das coisas está muito, muito grande, muito intensa. Mas antes disso, o que eu estou fazendo no meu interior em relação a este movimento? Como que é o meu movimento? O que eu quero? O que Escolhas, eu sinto? né? Então, o que Qual eu a sinto? escolha? De repente eu sinto que eu preciso navegar suave. Então, qual é o caminho que eu faço para isso? E muitas vezes isso leva até as escolhas da gente tomar um novo caminho, né? Acabou esse ciclo. Acabou, agora, olha, acabei, não vou mais trabalhar com isso, eu vou trabalhar com outro caminho, eu vou trabalhar aquilo em sintonia comigo. Esse é um ponto sério, encerrar ciclos, né? E o medo, né? E o medo de soltar, vou ganhar menos, soltar não vou aquilo, conseguir. né? E agora? Eu já estou confortável aqui. Nossa, essa cadeira tá boa. Por que eu vou numa outra cadeira? Não, e agora? Né? Eu vou ser testado. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, a gente pode acumular no nosso tempo aquilo que não serve para nós. E a gente pode reunir aquilo que é a nossa origem. A partir do momento que algo é nossa origem, ela está no ciclo, na velocidade do tempo e do espaço compatível com aquilo que nós podemos realmente realizar. É uma coisa legal. Porque você, estando aí dentro, olhando essa percepção de ciclo, tudo remete também a gente ter esse autoconhecimento, né? De como é você e como você é frente a qualquer questão. Né? Eu em qualquer questão. Mas alguém me forçou a tal coisa. Tem escolha. E aí que entra assim aquelas coisas de falar, isso aí chegou um ponto que para mim não tenho mais como estar dentro desse ciclo, porque ele mesmo está se mostrando como finalizando. Eu sei que eu passei por esse tempo de ter que sair do banco, eu podia sair ou não sair, mas eu percebi que um ciclo de 35 anos precisa acabar. Precisa acabar, né? 35 anos, né? Nossa. Falei, bom, vamos fazer outra coisa? É uma vida. Uma vida. Vamos fazer outra coisa? Vamos fazer outra coisa. Mas é uma decisão complexa. Sem dúvida. Porque imagina você estar vivenciando uma coisa há tanto tempo. E ao mesmo tempo você decidir, porque você tem a opção de ficar também, não está ruim. Mas eu falei, está na hora de eu dar o segundo passo. Isso, por exemplo, que nos levou a eu estar aqui hoje. Isso mesmo. E se eu estivesse lá trabalhando ainda, não estaríamos fazendo essa conversa, esse papo, essa coisa legal que nós estamos fazendo aqui. E abrindo para tantos assuntos interessantes que a gente possa mergulhar, e todos nós precisamos dar um tempo para pensar nisso mesmo, né? Porque se não tiver isso, não há ciclo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não adianta. A gente pode fundamentar, a gente pode teorizar, a gente pode construir um palácio
mas se não tiver esses elementos estruturais que existem não só na estrutura básica, mas em cada movimento do crescimento desse castelo, o castelo não fica em pé. O castelo não fica em pé. Aí, exatamente. Aí, como é? Porque a ideia é que fique em pé, né? Que fica em pé. Que fique ali você sustentando aquilo na sua origem, com a sua presença, com fé, para poder materializar, isso aí. Que é o que nós vimos já nesse caminho, né? Construindo, né? Como as coisas vão realmente se mostrando em elo. Né? Como é importante pensar em cada coisa dessa e depois reuni-las para que a sua atitude seja mais assertiva na condução dos seus ciclos, da sua vida, que é um ciclo, e aí sim a gente esteja pleno e contente com o que está realizando. E falar assim, olha, eu estou pensando e conseguindo construir. Que coisa bonita isso. Isso me leva a lembrar daquela imagem na areia, de construir o castelo na areia. Constrói com detalhe, né? Coloca lá um pouquinho de água para ficar um pouco mais dura a areia, vai formando as janelas, vai formando aquele castelo. Aí de repente a maré aumenta e cobre aquele castelo e vai embora. Então, mas essa questão é uma questão, se pensarmos assim bem profundo, é muito boa, porque é uma oportunidade para coisa nova. Manter o castelo em pé não é sempre fazer tudo igual, do mesmo jeito, e achar que para o resto de sua vida tudo vai ser exatamente daquela forma. É uma oportunidade de crescimento, de entendimento, de aprendizado, de melhorias amplas. Né? E quando a gente está em sintonia com a gente, a coisa acontece. Acontece, né? Acontece. Então o assunto próximo acho que é sintonia. Sintonia, vamos trabalhar com a sintonia. Isso é interessante, que o vídeo ele vai construindo, ele vai sendo construído mediante o encaixe dos assuntos. Né? Que ele está formando um ciclo. Isso mesmo. Um ciclo natural de que... Agora o quanto também das conversas aqui que está vindo aleatoriamente. Não é também, né? Exatamente. Na verdade não é aleatória. Existe uma liga. Né? Existe uma liga. Natural. Existe um fiozinho aí meio invisível, que as coisas ocorrem, os elementos que se formam e que a coisa acontece, né? Porque o que a gente quer nessa vida, e eu aprendi isso com a Michanata, nós viemos aqui para evoluir. Se a gente veio aqui e começou de um jeito e está terminando do mesmo jeito ou pior, não fez sentido essa nossa caminhada aqui neste plano. Né? Você pega e simplesmente, é só isso. Acabou, comer, né? dormir, casar, morrer, engordar. Né? Tentar emagrecer, não consegue. E não consegue. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Né? E vai passando, eu acho assim tão importante, já falei isso no outro vídeo, a gente estar assim presente e pleno, e isso a mim me ensinou com mais profundidade ainda, eu trouxe mais ainda para a nossa vida. E essas coisas que nós vamos estar falando no próximo vídeo. Então não esqueçam aí, coloquem os comentários, coloquem perguntas, dá o joinha aí, curte e nos vemos aí no próximo vídeo. Tá certo? Tá certo. Mais alguma coisa? É isso aí. Vamos firme. Vamos avante pra valer. Manda ver. Vamos aí, manda ver. E segue o coach, não esquece. É isso aí. Valeu. Aí.